mas aí minha esposa insistiu, disse, eu vou lá no aniversário da Aba São José. Aí ele foi, tomou banho, botou um terno, uma gravata. Na hora que ele foi se perfumar, e ele é chegado no perfume, tinha assim a última gota do perfume dele. Ele olhou assim, falou para a esposa, puxa, acabou meu perfume. Não, outra hora você compra outro. Ele falou, não vou comprar, eu quero ganhar um perfume. E tudo bem, e veio para a igreja. Um outro irmão, o Espírito Santo inquietou na casa dele, quando ele estava se preparando para ir para o culto, leve esse perfume para levar de presente lá no culto. E aí lembra que teve um momento que nós distribuímos os presentes? Nem o irmão que trouxe o perfume estava aqui naquela hora, porque ele estava trabalhando lá, do lado, e nem o pastor tinha chego ainda. Vai vendo o mistério, né? E aí nós distribuímos presentes, aquela coisa toda. Quando terminou o culto, esse irmão chegou, olha, pastor, eu queria lhe dar esse presente. A hora que ele abre, guess what? O que era? Era exatamente a marca do perfume que tinha acabado na casa dele. Mas sabe o que é isso? Isso é obra do Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo, ele se move de várias maneiras no nosso meio. Ora com barulho, ora no silêncio, e ora mobilizando os irmãos também. Não é maravilhoso? Não é um testemunho gostoso? Então, da próxima vez que você trouxer um presente, traga com fé, né? Deus, o Senhor vai me usar para abençoar alguém. Então, graças a Deus por isso, foi realmente um fim de semana maravilhoso, um fim de semana de glória. Semana passada, um tempo abençoado. A nossa ITM segue a todo vapor, né? Já temos aí mais de 30 alunos, me parece, no primeiro ano, né? A nossa ITM TV, e também agora com o aniversário de um ano do Aba Kids. Então, em nome do Ministério, nossos parabéns a Alberta, a Márcia, a Elira, todos os professores, todos os voluntários que têm se dedicado lá. Bem, e está preparada uma festa para as crianças ali, e eu não quero demorar muito, porque eu gostaria que você e eu participássemos, pelo menos uma parte dessa festa com eles ali. Não sei se você passou por ali, mas tem algodão doce, tem pipoca. Nós vamos estragar um pouco do almoço hoje, certo? Então você vai comer a sobremesa antes do almoço hoje, né? Mas para nós participarmos ali. Mas eu quero ler um texto da Palavra de Deus, e eu quero falar sobre isso, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para compartilhar com você acerca desse trabalho com crianças, acerca desse trabalho com os pequeninos. Ainda lembrando que semana que vem então tem churrasco. Não sei se você entendeu eu só fiquei um pouco preocupado com o nível do churrasco que foi mostrado ali, né? Eu quero ver se vai ter uma picanha daquela, uma costelinha daquela. Não sei se vai ser assim, mas exerça a fé, né? Mas os nossos adolescentes vão fazer um churrasco, então eles estão se mobilizando para também angariar fundos e tal, ter o retiro deles, e isso é muito bom. Sabe por que é muito bom? Quando eles ganham tudo muito fácil, não é o ideal, não é verdade? Quanto custa? Tanto, tá. Não, filho, você vai preparar uma maionese, vai se sujar de carvão, encher de fumaça, vai fazer um churrasco. Para quê, pai? Para quê, mãe? Para levantar fundos. Mas eu já tenho, mas para abençoar um outro adolescente que não pode. Então essa é a intenção desse churrasco, tá certo? Provavelmente você não vai se deparar com uma picanha daquela semana que vem aqui, tá certo? Mas vai estar bem gostoso, e você é nosso convidado. Por favor, ali na saída, inscreva-se nesse almoço. Mas há um texto da Palavra de Deus que diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Pai, obrigado por esse texto, obrigado, Senhor Jesus, pelo ensino do Senhor. Pai, a Tua Palavra nos traz princípios, nos traz o norte, nos traz a direção em cada fase, em cada momento da nossa vida. Uma vez mais, Pai, eu declaro esta uma semente próspera, uma semente frutífera no coração de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar com você sobre a razão desse culto infantil. Se você e eu nos deixarmos convencer pelo Espírito Santo da importância
que nós devemos dar às crianças, mas vai ser uma revolução na nossa vida. E eu começo dizendo para você o seguinte: você sabe por que grande parte das igrejas não tem um culto infantil? Porque muitos pastores não investem nisso. Sabe por quê? Sendo assim bem transparente, bem honesto com você, porque não dá dízimo. Vai lá ver quanto dá de dízimo às crianças. Pelo contrário, dá despesa. E aí o pastor faz o quê? Não, deixa disso, vamos fazer outro programa, deixa a criançada lá, põe lá num canto lá, e manda ficar quieto ainda por cima. E aí a gente agora volta para a Bíblia e se depara com um texto extraordinário como esse aqui. Amados, e nós podemos dividir em 3 grupos de pessoas nesse cenário aqui. Nós temos aqueles que trazem as crianças para Jesus, nós temos aqueles que impedem as crianças de vir, e nós temos as próprias crianças que estão no meio desse cenário todo. Amados, é interessante, a Bíblia diz no versículo 13 de Marcos capítulo 10, a Bíblia diz assim: alguns traziam crianças a Jesus. Há um grupo de pessoas, hoje ainda sobre a terra, que entendem a importância de trazer as crianças para Jesus. Quem são essas pessoas? Como é que Deus vê essas pessoas? Você percebe que uma criança, ela não consegue vir sozinha para a igreja? Você percebe que uma criança precisa que alguém a traga? Ou essas crianças vieram dirigindo, entra aí, passa na tua casa na hora, hoje está com o vale transporte, aí vamos embora, vamos pegar a linha tal. Crianças precisam ser trazidas até a presença de Deus. De quem é a maior responsabilidade nisso? Quantos pais nós temos aqui presentes? Tcharam! É sua a responsabilidade. É verdade, irmãos. O papel nosso como pais, e mesmo que você ainda não tenha filhos, é incentivar os adultos a trazer as crianças para o Senhor Jesus. É interessante nós vermos, amados, que é uma decisão que acontece em casa. Essa decisão já começa no sábado à noite. Vamos para a igreja amanhã ou não vamos? Não, mas amanhã vem o cunhado, amanhã vem a sogra, amanhã não sei o que, amanhã a pescaria. Não, mas olha, mas a criança fica olhando aquele brilho nos olhos, né? Mas pai, amanhã é o dia que eu vou recitar aquele versículo de cor, é o dia de ganhar aquela estrelinha. Que estrelinha, que versículo, né? E já pega a cerveja, põe lá no isopor lá, filho, vamos preparar o churrasco de manhã. Não é o que acontece. Mas a Bíblia diz que existe um tipo de pessoa, existem alguns que discernem a importância de trazer os seus filhos até Jesus. Isso acontece em casa, no dia a dia, e isso acontece também, no nosso caso, no final de semana, nos cultos. Amados, um culto que uma criança dessa participe, uma reunião ali, com uma frase que ela ouça e que registre no coração dela, pode mudar a história dela. Não é verdade? Você não teve algum professor na sua infância que ou disse algo muito bacana a seu respeito e aquilo marcou você, ou disse algo muito ruim a seu respeito e aquilo marcou você? Você não tem lá um registro de alguma coisa bem legal que o professor falou e um registro de uma coisa muito ruim que ele falou? Sim ou não? Sim. Eu tenho. Não é assim? Não tem aquela professora ou aquele professor que de repente despertou em você interesse pela matemática? Você virou até professor? Todo mundo odeia esse negócio e você virou professor. Ou de química, imagine. Ou de física, porque teve algum professor que influenciou você naquela área. Amados, que dirá na área espiritual? Aquele professor que marcou a sua vida. E é interessante, amados, que a Bíblia fala desses alguns que trazem as crianças até Jesus. Agora, quando a Bíblia fala isso, você deve se lembrar que Jesus vivia rodeado de pessoas, e todo tipo de gente, pessoas bonitas, pessoas feias, pecadores, prostitutas, pessoas ricas, cobradores de impostos, soldados, fariseus, opositores, inimigos. Para que esses sujeitos aqui, para que esses homens, essas mulheres trouxessem essas crianças a Jesus, havia necessidade de esforço,
de abrir mão da própria agenda. Criança dá trabalho, criança vomita, criança faz xixi, criança faz um monte de coisas, né, antes de ir para a igreja. Não é verdade? É verdade. Está arrumadinho, prontinho e pá, né, tem que trocar de novo, arruma de novo. Não é assim? É assim. O que as irmãs já limparam de vômito, de outras coisas estranhas que saem das crianças, é verdade? É inimaginável. Mas a Bíblia diz que alguns trouxeram as crianças para Jesus. Mas a decisão dessas pessoas foi tão significativa a ponto de estar registrado na Bíblia. E eu pergunto para você: você tem trazido teus filhos para a igreja? Você tem trazido crianças para a igreja? Será que não tem um vizinho teu, um amigo teu, um parente teu, que ainda não é cristão, mas que tem crianças pequenas e que estão vendo tudo que é tipo de filme de terror, que estão dormindo muito mal, e que você poderia passar na casa deles lá e dizer: fulano, deixa eu levar eles para a igreja, e trazer eles para a igreja? Traziam as crianças para Jesus. Amados, talvez de todos os projetos que nós temos desenvolvido aqui esses 2 anos, esse seja o mais importante. O mais importante. A Bíblia diz que eles trouxeram as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Sabe qual é o propósito de tudo isso? Vela, bolo, né? Fantasia, peruca, não sei o que, para que Jesus possa tocar nessas crianças. Mas a gente prepara o terreno para que a criança venha e possa ser tocada por Jesus, tocada pelo Senhor Jesus. É interessante, amados, que a Bíblia fala que existe um segundo grupo de pessoas. É um grupo cruel, é um grupo maldoso, que impede as crianças de chegar até Jesus. Bom, curiosamente a Bíblia diz que eram os discípulos de Jesus. Por aí você vê como esse assunto às vezes é meio nebuloso. Criança precisa ser tratada como um cidadão de segunda categoria na igreja, né? Põe lá no fundo, põe lá no canto, tranca todos no berçário, 2 horas depois do culto, que os adultos estão felizes, algodão doce para os adultos, e depois leva as crianças e leva para casa, e chorando já vai dando tapa, pá, pá, né? Para de chorar e não sei o quê. Às vezes é meio nebuloso. Qual é a real prioridade que Deus dá para as pessoas na igreja? De repente vem um ricaço, cara, esse que eu sento aqui, bexigas para você, algodão doce para você. E Jesus diz: ei. A prioridade são esses pitucos aqui, ó. Amados, muitos aqui foram criados na igreja, outros se converteram mais tarde. E você sabe que na sua infância, adolescência, juventude, quantos hematomas na sua alma você não, quantas pancadas você não levou por não ter sido trazido para a igreja. E ainda existem grupos de pessoas que impedem as crianças de irem para a igreja. Nós temos nesses 20 anos de comunhão cristã, nós temos visto literalmente gerações de bebês casarem, crianças que nós cuidamos lá na adolescência, hoje já são papai e mamãe, e muitos já são pastores. Mas, amados, é interessante como no passar dos anos, e você com certeza conhece alguém que já fez isso, que a criança ela cresce, começa a crescer 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, e de repente os pais vestem a menina pior que uma prostituta. Filha, você também tem que conhecer outras coisas, não adianta conhecer só a igreja. Mas mamãe, não, você tem que ir lá naquela festa. Mas mamãe, vamos fazer o que lá? Não sei, alguém vai tirar a tua virgindade lá, mas é assim mesmo, filho. Amados, isso é assim. É esse tipo de gente que Jesus fala. E a Bíblia diz que Jesus fica indignado. O que será que é Jesus indignado? Eu não quero me encontrar com Jesus indignado. Filho, esses troços de sol lá na igreja, pular, bexiguinha, não sei o quê, você tem que ser homem também. Tá bom, pai? O que tem que fazer? Você tem que ir lá naquela festa e você tem que pegar umas menininhas lá. Só não pega da igreja, para não me dar confusão. Mas essas aí você pode pegar. Já não viram esse besterol por aí? Eu já vi. Aqueles que impedem as crianças de vir para Jesus. Amados, e quantas crianças já não se perderam nisso?
a comunhão que estava de Pinhais. Uns anos atrás eu estava lá fazendo um trabalho de evangelização com eles, e eles tinham uma iniciativa muito interessante. Eu participei com eles uma madrugada daquelas lá, bem perto da igreja tem uma boate dessas, na moda. E você sabia que o público maior dessas boates não são jovens, são adolescentes e crianças, apesar que é proibido, mas já reparou porta dessas boates aí? Os pais levam os filhos e deixam na porta. Já viu isso não? Filho, filha, me liga quando estiver pronta. 6 da manhã, 7 da manhã. Bem, nós fomos lá evangelizar na porta da boate, e naquela fila de pessoas, você olha, 12 anos, 13 anos, 11 anos. Por que é teu pai e tua mãe? Ah, não sei, está vendo um filme, tá? E vai se embriagar ali dentro, alguns vão ter overdose ali dentro. E eu me lembro que essa igreja faz? Ela evangelizava na entrada, e na saída levava o maior número deles possível para a igreja e dava um café da manhã para eles, e ali evangelizava para tirá-los dessa vida miserável. Teve um dia que uma garota de uns 12 anos saiu tão bêbada lá que caiu na rua, e os próprios irmãos da igreja tinham que arrastar ela, os caras iam passar por cima, e nem ia dar nem bola, e leva e coloca para cá. Lembra um tempo atrás teve um show de uma banda endemoniada, um tempo atrás, assim, já uns 10 anos, e tinha adolescentes da nossa igreja que foram. Os pais levam, e alguns adolescentes morreram pisoteados, e um deles era coleguinha da nossa igreja. E daí os pais ligam para nós: pastor, ora pelo meu filho, minha filha. Mas como é que você pode ter ele no inferno? Agora você quer que eu ore? Alguns impediam as crianças de vir para Jesus. Pais e futuros pais, seja o mais Caxias possível. Papai, mamãe, tem festa de 15 anos da minha amiga da escola. Você não vai. Papai, mamãe, mas temos uma balada, né? Você não vai. Você não vai. E eu falo assim, bem tranquilo, porque é desse jeito lá em casa que funciona o negócio nos últimos 27 anos, não é verdade? E um dia eu vou me agradecer. Já vi cara feia, mas eu sei que eu vou me agradecer. Não vai. Aleluia. Mas o que tem lá? Você, pai, filha de 13 anos, está cheio de predadores ali só esperando o palhaço do pai levar a filha para lá. Eu vou ficar com essa, e devolve destruída. São os que impedem os filhos de vir para Jesus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, cuidado. É interessante que a Bíblia diz que Jesus, quando ele viu isso, as pessoas impedindo, ou por preguiça, não vamos no culto hoje, e o filho então vai fazer o que tem domingo de manhã para ele fazer? Ou domingo à tarde? Tem nada que presta. Ou é Faustão, ou é Faustinho, ou é não sei o quê. Não é verdade? Vai aprender o quê? Vem para a igreja. Amados, o depósito que essas crianças recebem aqui do lado é para a vida toda, é para a eternidade. É para a eternidade. É verdade. É interessante, amados, nós vermos que Jesus diz: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Você começa a entender a importância de investir nas crianças. Todas as nossas cruzadas que nós fazemos com o nosso caminhão, para lá e para cá, o maior público tem se tornado crianças. E eu estou achando bom, barbaridade isso. Aleluia. Criançada. Nós temos um trabalho aqui no bairro São Judas, e a proposta nossa é fazer 5 anos de trabalho ali, de evangelização semanal. E o público maior são crianças. E o nosso propósito qual é? Pegar uma criança ali que hoje tem 10 anos e entregá-la para a sociedade quando ela tiver 15 anos, mas livre de todos esses hematomas da alma, essas cicatrizes, livre das drogas, livre da prostituição. Cuidar das crianças. Traga para Jesus. Quando o Gerson fez o apelo aqui para você ser um professor da escola dominical, eu insisto nesse apelo. Aleluia. Eu não sei quando foi a última vez que você sentou, pegou um livrinho, né? Quando foi a última vez que você pintou um negócio? Você lembra como é que pinta sem passar por cima do risco e tal, aquela história?
Faz tempo, giz de cera, não sei o quê. Pastor, uma vez por mês eu vou dar aula na escola bíblica infantil. E aí senta lá. Mas é o melhor de todos os projetos. É interessante que a Bíblia nos diz acerca daqueles que trazem as crianças para Jesus. Eles têm a aprovação de Jesus e chamam a atenção do Senhor Jesus. Chamam a atenção de Jesus. Aqueles que impedem as crianças de vir para Jesus, a Bíblia nos mostra que ele fica indignado e ele repreende essas pessoas. Amados, é uma rota de fracasso. Impedir os seus filhos de vir para a igreja, impedir as crianças de chegarem até Jesus. É rota de destruição. E por fim, a Bíblia fala então, por fim não, em terceiro lugar, a Bíblia fala dessas crianças. Agora imagine essa criança. Você sabia, não sei se todos os pais aqui sabem, que nós fazemos uma oração desde que começou esse culto infantil para que as crianças chorem 2 vezes por domingo. Aleluia. Essa é a nossa cota, né? 2 chororô por domingo, né? Um em casa, chorando na cama do pai, que está lá talvez com a camiseta do time de futebol do dia anterior ainda, está lá, pai, virava para a igreja numa choradeira, a ponto do sujeito não aguentar e trazer a criança para a igreja. E outra choradeira na hora que o pai quer ir embora. Não me leve embora desse lugar. Então saiba que nós oramos para o seu filho chorar 2 vezes por domingo. Amados, o terceiro grupo de pessoas aqui são exatamente as crianças. As crianças. Elas precisam que você e eu abramos espaço para elas, para que elas sejam trazidas até Jesus. Elas não vão vir sozinhas. Elas têm o coração cheio de expectativa. Tudo é novo, absolutamente tudo é novo. E o modelo que você mostrar agora é o que ela vai ser a vida toda. Aleluia. É interessante, amados, que Jesus trata com tanta, quase diria, violência esse texto, que ele diz algo curioso em seguida. Ele diz: e digo mais para vocês que estão trazendo e vocês estão impedindo, se você não se tornar como uma criança, nunca você entrará no reino dos céus. Você já leu isso na Bíblia, não? O que Jesus está dizendo? Espera aí. Algumas características das crianças. Inocência. Eu estava vendo alguns aqui. Uns chegaram atrasados, já chega pulando e tal. E você já está meia hora aí que eu posso. Eu não vou pular. Já se viu. Essa peruca. Chega. Cai. Mas quero chegar. Não é verdade? Eu sou meio duro com essas coisas, mas eu tento dar uns, né? Olha aparecendo tanto celular aqui. Se não for da minha maneira, mas talvez isso é coisa de adulto, né? Olha no Facebook e tal. Mas chega, a minha reputação, pastor, né? Travada. Mas adulto é assim, não é verdade? Não perdoo, não aceito, não admito. E criança não. E Jesus dá licença. E Jesus diz o seguinte: você precisa se tornar como uma criança para entrar no reino dos céus. Ou seja, abra mão do seu egoísmo, do seu jeito de fazer as coisas, torne-se uma criança, perdoe mais, facilite a vida das pessoas, viva de uma forma como Jesus conquistou para você viver, grato, de uma forma simples e de uma forma leve. Amados, o texto nos diz, ainda, digo a verdade, que não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, que não se abrir para as novidades da palavra de Deus, que não se abrir para o mover do Espírito Santo, que não se abrir para as revelações frescas da palavra de Deus, nunca entrará no reino de Deus. Por que você acha que tantas pessoas não aceitam Jesus? Porque acham ridículo demais. Porque isso é coisa de criança, imagina. Orar lá, aceitar Jesus. Isso é muito simples, qualquer criança pode fazer isso. Essa é a ideia. Que não se tornar como uma criança, que não abrir mão dos seus valores, descer do seu pedestal e se humilhar e dizer a Jesus: o que é para fazer? Nunca entrará no reino de Deus. E quando fala reino de Deus, não estou falando
aqui há duas interpretações. Está falando da eternidade, mas também está falando de usufruir do que tem de melhor sobre a terra para a sua vida. Quando fala do reino de Deus, não veja apenas lá no futuro, veja a sua vida hoje. Que a Bíblia está dizendo que quanto mais você abrir mão dos seus valores pessoais, do seu egoísmo, descer dos seus valores, melhor você vai viver, mais você vai usufruir das promessas do reino de Deus para a sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo. E por fim, para nós irmos estar com as crianças, a Bíblia diz: em seguida Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Você não quer isso para o teu filho, para o filho do teu parente, do teu vizinho? Jesus pegar as crianças nos braços, impor as mãos e tocar e abençoar as crianças. Você imagina quem serão essas crianças na sua vida de juventude e na sua vida adulta? Mas serão heróis, não é verdade? Você recebe essa palavra? Jesus abençoando as crianças. Podemos ter esse compromisso. Deus, eu vou a partir de hoje facilitar o acesso das crianças à tua presença. Eu vou trazer não só os meus filhos, eu vou começar a estar atento às crianças do meu prédio, da minha rua, da minha família. Eu vou passar na casa delas e trazê-las para a igreja. Amém, irmãos? Convido você a ficar em pé. Eu quero ainda fazer uma oração. Nós temos ainda uma meia hora.